Miras ao seu redor e sente que o caos está te vencendo. A sala parece um campo de batalha. Almofadas fora do lugar, brinquedos espalhados pelo chão, um copo pela metade na mesa que ninguém se preocupou em recolher. A cozinha é um desastre. Pratos sujos empilhados na pia, restos de comida na bancada, uma frigideira com gordura da noite anterior que ninguém quis lavar. Você passa pelo corredor e lá está aquela montanha de roupas que jurou dobrar há dias, mas que continua ali, crescendo, como se tivesse vida própria. Você olha para o chão e vê migalhas que não sabe de onde vieram, manchas que prometeu limpar depois, mas o depois nunca chega. O pó cobre os móveis, embora jure que os limpou há apenas alguns dias. E lá está você, exausta, cansada de recolher as mesmas coisas uma e outra vez, com aquela sensação de que, por mais que faça, a bagunça sempre vence. Como se seu esforço desaparecesse em questão de horas, como se a casa nunca pudesse estar em paz. E o pior de tudo é que você nem sequer tem tempo para sentar e respirar. Porque, assim que termina de limpar um canto, outro já está esperando por você. A culpa aparece quando decide tirar 5 minutos para descansar. Como se fazer uma pausa fosse um luxo que não pode se permitir. Como se a bagunça fosse um monstro que a persegue e nunca a deixa em paz. Mas hoje, isso muda. Hoje, não vamos nos concentrar no quão esmagador tudo isso é, mas sim em como torná-lo mais fácil. Porque limpar e organizar sua casa não deve ser um fardo interminável. Não deve roubar sua paz. Vou compartilhar com você 10 dicas que farão com que tudo isso deixe de ser uma batalha sem fim. Menos estresse, menos tempo perdido e mais tranquilidade em seu lar. Para que, em vez de se sentir sempre exausta, possa desfrutar de um espaço limpo sem que pareça uma tarefa impossível. Dica número 1. Comece pelo que é mais visível. Quando você entra em um cômodo bagunçado, seu cérebro trava. É muita informação de uma só vez. Pilhas de roupas nas cadeiras, papéis acumulados na mesa, pratos sujos na cozinha, o sofá cheio de coisas que alguém deixou por um momento e nunca voltou para pegar. Você não sabe por onde começar, sente que limpar tudo levará horas e a motivação desaparece antes mesmo de tentar. Mas há uma maneira de vencer essa sensação de sobrecarga. Comece pelo que é mais visível. Não se preocupe com gavetas, armários ou aqueles cantos escondidos. Concentre-se no que mais salta aos olhos. A mesa de jantar, por exemplo, costuma ser um ímã para a bagunça. Se estiver coberta de coisas fora do lugar, a casa inteira parece caótica. Arrume-a, limpe-a e coloque algo bonito sobre ela, como um vaso com flores ou uma vela. Imediatamente, o espaço parecerá mais organizado e isso lhe dará um pequeno alívio. A bancada da cozinha é outro ponto-chave. Se estiver cheia de pratos sujos, restos de comida e utensílios fora do lugar, toda a cozinha parecerá suja. Lave-os ou, pelo menos, organize-os na lava-louças, se tiver uma. Guarde o que não precisa ficar exposto. Passar um pano úmido na superfície fará com que tudo pareça mais limpo instantaneamente. O mesmo acontece com a sala de estar. É o coração da casa, o lugar onde você passa tempo com a família ou recebe visitas. Se houver almofadas bagunçadas, revistas espalhadas e brinquedos no chão, a sensação de desordem se multiplica. Dedique 5 minutos para recolher o que está fora do lugar e verá como o ambiente muda imediatamente. Este primeiro passo é essencial porque gera um efeito psicológico poderoso. Quando você vê que, em apenas alguns minutos, um espaço melhorou, seu cérebro sente uma pequena vitória. Essa satisfação lhe dá o impulso para continuar com a próxima tarefa, e depois outra, até que, sem perceber, você transformou sua casa sem se esgotar. Você não precisa fazer tudo de uma vez, basta começar pelo que é mais visível. Isso, por si só, fará uma grande diferença. Dica número 2. Não tente fazer tudo de uma vez. Um dos erros mais comuns ao limpar é pensar que precisa fazer tudo de uma vez. Você acorda um dia cheia de energia e diz: hoje vou limpar toda a casa. Começa com entusiasmo, mas depois de uma hora percebe que mal avançou e já está exausta. A motivação desaparece, o cansaço aparece e, no final, ou você deixa metade sem fazer ou termina tão exausta que, no dia seguinte, não quer nem pensar em limpar. Mas aqui está o segredo: não tente fazer tudo de uma vez. O truque para manter a casa organizada sem se sentir sobrecarregada é dividir o trabalho em sessões curtas. Você não precisa limpar por 5 horas seguidas. Na verdade, seu cérebro e seu corpo funcionam melhor quando se concentram em pequenas tarefas por um tempo limitado. É aí que entra o cronômetro.
Ajuste-o para 15 ou 20 minutos e foque em uma única tarefa específica. Por exemplo, nesses 15 minutos, você pode varrer e passar pano no chão da sala. Ou limpar apenas a bancada da cozinha e organizá-la. Ou dobrar e guardar as roupas limpas. Saber que tem um tempo limitado ajuda a manter o foco e evita distrações. O melhor desse método é que, quando o tempo acaba, você pode decidir se quer continuar ou fazer uma pausa. E, na maioria dos casos, você se surpreenderá com o quanto conseguiu realizar nesses poucos minutos. Talvez se anime a fazer outra sessão de 15 minutos e depois outra, até que, sem perceber, tenha avançado muito mais do que imaginava sem se sentir exausta. Esse sistema funciona porque ajuda a vencer a procrastinação. Quando você pensa em limpar toda a casa, parece uma tarefa impossível. Mas quando só precisa dedicar 15 minutos a uma única coisa, sua mente vê isso como algo administrável. E, uma vez que começa, fica muito mais fácil continuar. Então, da próxima vez que vir sua casa bagunçada e não souber por onde começar, não se desespere. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, ajuste seu cronômetro, escolha uma tarefa e concentre-se nela. Aos poucos, sem perceber, sua casa estará mais limpa e organizada sem o desgaste de uma maratona de limpeza. Dica número 3. Tenha um lugar para cada coisa. Um dos maiores culpados da bagunça é não saber onde colocar as coisas. Você tem objetos que usa todos os dias, outros que só precisa de vez em quando e alguns que simplesmente estão ali sem motivo aparente. O resultado? Tudo acaba em qualquer lugar. As chaves sobre a mesa de jantar, a roupa limpa acumulada em uma cadeira, os brinquedos das crianças espalhados pela sala, papéis importantes misturados com recibos velhos. E assim, pouco a pouco, o caos toma conta da casa sem que você perceba. Mas há um princípio muito simples que pode mudar tudo: cada coisa deve ter seu lugar. Se um objeto não tiver um local designado, mais cedo ou mais tarde acabará no lugar errado, e isso fará com que a bagunça se acumule repetidamente. É como se sua casa fosse um quebra-cabeça em que cada peça deve se encaixar perfeitamente no seu lugar. Pense nos objetos que você mais usa e decida onde eles devem ficar. As chaves, por exemplo, deveriam ter seu próprio espaço, um gancho na parede, um pequeno recipiente perto da entrada ou uma caixinha em um móvel. Se você sempre as colocar ali, nunca precisará perder tempo procurando por elas. O mesmo vale para cartas e papéis importantes. Não os deixe espalhados sobre a mesa ou o sofá. Separe uma gaveta, uma pasta ou um organizador onde eles sempre possam ser guardados. Os objetos pequenos, como carregadores, fones de ouvido ou itens de escritório, podem ser guardados em cestos ou caixas organizadoras. Se você etiquetá-los, melhor ainda, porque assim saberá exatamente onde está cada coisa sem precisar revirar tudo. Na cozinha, use potes ou recipientes para organizar temperos e alimentos. No banheiro, coloque os produtos de higiene em prateleiras ou cestos para evitar que fiquem acumulados na pia. Se você tem filhos, ensine-os que cada brinquedo tem um lugar específico. Uma caixa para os bichinhos de pelúcia, outra para os blocos de montar e outra para os livros. Isso não só faz com que a casa pareça mais organizada, mas também facilita para que eles aprendam a guardar suas coisas sozinhos. A chave é que, quando terminar de usar algo, devolva-o ao seu lugar. No começo, pode parecer um esforço extra, mas com o tempo se tornará um hábito natural. E quando cada objeto tem seu próprio lar, a bagunça para de se acumular. Você não precisará fazer grandes faxinas com tanta frequência, porque a organização se manterá de forma automática. Então, da próxima vez que encontrar algo fora do lugar, pergunte-se: onde este objeto deveria morar? Encontre seu espaço e certifique-se de que ele sempre volte para lá. Sua casa ficará mais organizada, você perderá menos tempo procurando coisas e sentirá uma paz incrível ao saber que tudo está no seu devido lugar. Dica número 4. Não carregue tudo sozinha. Se há algo mais cansativo do que a bagunça, é a sensação de que tudo recai sobre você. Você acorda cedo, prepara o café da manhã, recolhe os pratos sujos, varre um pouco, organiza as coisas que ficaram fora do lugar. E antes de conseguir respirar, já há outra tarefa esperando. Enquanto você corre de um lado para o outro, os outros parecem nem notar o esforço que você faz. A roupa suja se acumula como por mágica, os brinquedos aparecem no chão assim que você os recolhe, os pratos se empilham na pia porque ninguém pensou em lavá-los. Mas aqui está a verdade: manter a casa em ordem não é só sua responsabilidade. Você não mora sozinha,
Se divide a casa com seu parceiro, filhos ou qualquer outra pessoa, a organização é uma tarefa de todos. Não se trata de ajudarem você, como se estivessem fazendo um favor. Trata-se de entenderem que também têm um papel na manutenção do lar. Se você tem filhos, desde pequenos eles podem aprender a colaborar com pequenas tarefas de acordo com a idade. Você não precisa se tornar uma chefe rígida nem fazer da limpeza um castigo. Pelo contrário, pode integrar a ideia de que manter a casa limpa é algo natural e necessário. Para crianças pequenas, tarefas como guardar os brinquedos antes de dormir, colocar a roupa suja no cesto ou levar o prato para a pia depois de comer são hábitos fáceis de aprender. Se forem mais velhas, podem ficar responsáveis por tarefas como tirar o lixo, varrer o quarto ou ajudar a dobrar as roupas. Se você tem um parceiro, é fundamental que haja equilíbrio nas tarefas domésticas. Muitas vezes, o problema não é que ele ou ela não queira ajudar, mas que nunca houve uma conversa clara sobre como dividir as responsabilidades. Não é justo que tudo fique sobre você. Se ambos trabalham fora de casa, ambos devem dividir a limpeza. E se um passa mais tempo em casa, o outro deve encontrar formas de compensar. A comunicação é essencial. Em vez de assumir que os outros deveriam perceber o que precisa ser feito, porque muitas vezes não percebem, explique o que você precisa. Um calendário ou uma lista de tarefas pode ajudar a distribuir as responsabilidades, sem que você tenha que lembrar os outros o tempo todo. Você também pode usar um método simples. Cada um cuida do que usa. Se alguém usa um copo, lava-o. Se suja a mesa, limpa. Se deixa a roupa jogada, recolhe. Parece básico, mas muitas vezes essas pequenas ações evitam que a bagunça se acumule e que você acabe fazendo tudo. Também é importante deixar de lado a ideia de que é mais rápido se eu fizer sozinha. Talvez, no início, seja mais fácil recolher os brinquedos em 1 minuto do que esperar 5 minutos para que seu filho o faça. Ou lavar os pratos você mesma em vez de insistir para que seu parceiro os lave. Mas, se continuar fazendo tudo sozinha, a dinâmica nunca vai mudar. Se você quer um lar onde a organização não dependa só de você, é necessário que todos entendam que sua participação é essencial. Não se trata de buscar a perfeição nem de transformar a limpeza em um problema, mas de criar um ambiente onde todos se sintam responsáveis pelo espaço onde vivem. Então, pare de carregar tudo sozinha. Distribua pequenas tarefas, estabeleça expectativas claras e permita que os outros participem. Isso não só tornará sua vida mais fácil, mas também ensinará hábitos valiosos para a vida. Um lar limpo e organizado não deve ser o resultado do seu esgotamento, mas sim de um esforço compartilhado. Dica número 5. Limpe enquanto faz outras coisas. Um dos maiores problemas quando se trata de limpar a casa é o acúmulo de tarefas. Quando deixamos a bagunça e a sujeira se acumularem, chega um ponto em que se torna uma carga pesada. A pilha de pratos sujos na pia parece interminável, a roupa limpa se acumula sem ser dobrada, e o pó nos móveis se torna cada vez mais visível. Mas o que aconteceria se, em vez de esperar que tudo virasse um caos, você aproveitasse pequenos momentos do dia para adiantar o trabalho sem nem perceber? A chave está em limpar enquanto faz outras coisas. Não se trata de se obcecar com a limpeza nem de não descansar, mas de encontrar aqueles pequenos espaços de tempo onde pode fazer algo sem esforço extra. Por exemplo, quando está cozinhando. Enquanto espera a água ferver ou a comida terminar de cozinhar, em vez de ficar de braços cruzados, pode lavar os utensílios que já usou, limpar a bancada ou varrer um pouco o chão. Assim, quando terminar de cozinhar, a cozinha estará muito mais organizada e não terá uma montanha de pratos esperando por você. Quando fala ao telefone, em vez de ficar sentada em um só lugar, pode dobrar a roupa limpa, limpar uma mesa ou organizar alguns objetos fora do lugar. São tarefas simples que não exigem concentração, mas que vão se acumulando ao longo do dia. Quando espera que uma página carregue no computador ou que um programa inicie, pode aproveitar para limpar o pó da sua mesa, organizar papéis ou esvaziar a lixeira. Até mesmo quando escova os dentes, pode aproveitar para limpar a pia com um pano e deixá-la impecável em questão de segundos. Esse método funciona porque evita que as tarefas se acumulem a ponto de se tornarem esmagadoras. Em vez de deixar tudo para depois e acabar enfrentando uma limpeza exaustiva, você vai adiantando um pouco de cada vez sem sentir que está dedicando horas à limpeza. Além disso, seu cérebro associa essas pequenas ações com hábitos que já tem, o que torna mais fácil manter a organização sem esforço. Por exemplo, se sempre lavar os utensílios enquanto cozinha, chegará um momento em que fará isso automaticamente,
sem nem pensar. O melhor de tudo é que esses pequenos momentos somam mais do que imagina. Se limpar 3 minutos aqui e 5 minutos ali ao longo do dia, no final terá dedicado facilmente 30 ou 40 minutos sem sequer perceber. Então, da próxima vez que tiver alguns minutos livres, em vez de olhar para o celular ou ficar esperando, procure uma pequena tarefa que possa fazer naquele momento. Você vai se surpreender com o quanto pode adiantar sem sentir que está limpando. Dica número 6. Use os produtos certos. Já sentiu que passa minutos, até horas, esfregando sem que a sujeira desapareça? Que por mais que limpe, algumas superfícies continuam com marcas, manchas ou aquela sensação pegajosa que nunca sai. Muitas vezes, o problema não é a técnica, mas os produtos que está usando. Imagine isto: você está na cozinha, tentando remover a gordura do fogão depois de cozinhar. Pega uma esponja, sabão comum e começa a esfregar com todas as forças. Minutos se passam e a gordura ainda está lá, grudada como se fosse parte do fogão. Você continua esfregando até que seus braços doam, mas só consegue espalhar a gordura em vez de removê-la completamente. Agora, imagine que usa um bom desengordurante. Pulveriza, deixa agir por alguns segundos, passa um pano e pronto. Sem esforço, sem suar, sem gastar 10 minutos lutando contra a gordura. Simples assim. O produto certo pode fazer a diferença entre uma limpeza rápida e eficiente e uma limpeza cansativa e frustrante. O mesmo acontece com o pó. Se usar um pano seco, só vai espalhá-lo de um lado para o outro. Mas se usar um pano de microfibra ligeiramente úmido ou com um limpador adequado, o pó adere ao pano e desaparece com uma única passada. No banheiro, um limpador com ação anticalcária pode evitar que tenha que esfregar o acúmulo de calcário da torneira com uma esponja áspera que danifica a superfície. Para os vidros, um limpador com álcool evita marcas, enquanto um pano de algodão pode deixar rastros. E se usar um esfregão de microfibra em vez de uma vassoura em certas superfícies, pode recolher mais sujeira sem levantar poeira. Não se trata de encher sua casa de produtos de limpeza nem de gastar uma fortuna em produtos químicos, mas de ter os essenciais que realmente funcionam e facilitam o trabalho. Um bom limpador multiuso pode servir para a maioria das superfícies. Um desengordurante potente economiza trabalho na cozinha, e um pano de microfibra pode ser seu melhor aliado para limpar rápido e sem esforço. Certifique-se também de ler as instruções dos produtos. Muitas vezes aplicamos limpadores e os removemos imediatamente sem dar tempo para que façam efeito. Se, em vez de esfregar de imediato, deixar o produto agir por alguns minutos, o trabalho se torna mais fácil e rápido. Então, se sente que limpar leva muito tempo, revise os produtos que está usando. Com as ferramentas certas, pode fazer o mesmo trabalho em menos tempo e com menos esforço. Porque a limpeza não deve ser uma batalha, mas um processo rápido e eficiente. Dica número 7. Adote a regra dos 2 minutos. Muitas vezes, a bagunça não se forma de uma vez, mas aos poucos, com pequenas coisas que deixamos para depois. Um par de sapatos fora do lugar, um copo sujo na mesa, um casaco pendurado na cadeira em vez do cabideiro. São coisas mínimas, mas quando se acumulam, de repente a casa parece um caos e sentimos que arrumar vai levar horas. É aí que entra a regra dos 2 minutos. É simples, se uma tarefa levar menos de 2 minutos para ser feita, faça-a na hora, sem pensar 2 vezes. Por quê? Porque essas pequenas ações, quando adiadas, acabam se tornando uma lista interminável de pendências que sobrecarregam. Imagine isto: você chega em casa e tira os sapatos. Em vez de deixá-los na entrada ou embaixo da mesa, leva 2 segundos para colocá-los no lugar. Agora pense no café da manhã. Em vez de deixar o prato e a xícara na pia, lava-os imediatamente. Leva menos de 1 minuto e evita que a pilha de louça suja cresça. Você abriu um pacote e deixou a embalagem na mesa? Não ignore. Jogue o lixo fora imediatamente. Você experimentou uma roupa e não usou? Em vez de deixá-la na cama, dobre-a ou pendure-a imediatamente. São coisas tão pequenas que nem parecem importantes, mas quando você soma todas essas ações, evita a bagunça antes mesmo que ela comece. O maior problema com a limpeza é o acúmulo. Um único copo sujo não é problema, mas se cada membro da casa deixar um copo, um prato e um talher, no final do dia a cozinha parecerá um campo de batalha. Um papel fora do lugar não incomoda, mas se a cada dia mais se acumulam, você acaba com pilhas de documentos, recibos e papéis desnecessários ocupando espaço. O melhor dessa regra é que, ao fazer essas pequenas ações constantemente,
você para de ver a limpeza como uma tarefa cansativa. Não há necessidade de dedicar uma hora inteira para arrumar se você nunca deixa a bagunça se acumular. E como leva apenas 2 minutos ou menos, você não sente que está limpando, apenas mantendo a ordem de forma natural. No começo, pode ser que você precise se lembrar disso, mas com o tempo, isso se torna um hábito automático. Sem perceber, você começará a fazer pequenas tarefas sem pensar, e a bagunça desaparecerá antes mesmo de se formar. Se há algo que você pode fazer em menos de 2 minutos, faça agora, não depois. É uma regra pequena, mas com um impacto enorme na limpeza e na organização da sua casa. Dica número 8. Menos coisas, menos bagunça. A bagunça não é apenas uma questão de falta de organização. Muitas vezes é um reflexo do excesso de coisas que temos. Acontece com todos nós. Acumulamos roupas que não usamos, enfeites que só ocupam espaço, papéis que um dia iremos revisar, brinquedos que as crianças nem tocam mais. E o pior é que, quanto mais coisas há em casa, mais difícil é manter a ordem. Olhe ao seu redor. Quantas das coisas que você tem realmente usa no dia a dia? Quantas estão no mesmo lugar há meses, ou até anos, sem serem tocadas? Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregada simplesmente por não saber onde guardar algo novo porque todas as gavetas, prateleiras e armários estão cheios? Aqui está a verdade: menos coisas, menos bagunça. Quando você tem menos objetos, limpar se torna mais fácil, organizar é mais rápido e sua casa parece mais leve. Não significa que você deva se desfazer de tudo e viver com o mínimo, mas sim que aprenda a abrir mão do que já não te serve mais. Comece pelo mais óbvio. Abra uma gaveta e revise o conteúdo. Quantas coisas ali você nem lembrava que tinha? Se não usou nos últimos meses, é provável que não precise delas. Doe, venda, recicle ou descarte. Faça o mesmo com suas roupas. Aquela blusa que você sempre ignora ao escolher o que vestir, aquelas calças que não servem mais, aqueles sapatos desconfortáveis que você nunca usa. Para que continuar guardando? Ter um armário cheio de roupas que você não usa só dificulta encontrar o que realmente gosta e precisa. Na cozinha, revise os utensílios e potes plásticos. Certamente há xícaras lascadas, tampas sem recipiente, panelas que nunca são usadas. Desfaça-se do que está apenas ocupando espaço. O mesmo vale para o banheiro: frascos vazios, cremes que você não usa, maquiagem vencida. Tudo isso contribui para a bagunça. Os brinquedos das crianças também são um grande foco de acúmulo. Com o tempo, é normal que mais e mais brinquedos se acumulem, mas se há brinquedos que não são tocados há meses, é hora de deixá-los ir. Você pode doá-los para outras crianças que precisam ou vendê-los se estiverem em bom estado. E não se esqueça dos papéis. Contas antigas, revistas acumuladas, documentos que já não são necessários. Um bom sistema de organização para os papéis importantes e uma limpeza regular do restante podem fazer maravilhas para evitar o caos. Cada objeto extra em sua casa é mais uma responsabilidade. Você precisa limpá-lo, encontrar um lugar para ele, movê-lo quando organiza. Quanto menos coisas você tiver, menos esforço será necessário para manter tudo no lugar. Elimine o que não precisa e verá como sua casa parecerá mais espaçosa, mais organizada e mais fácil de limpar. Se livrar do excesso não é perder coisas, é ganhar tranquilidade. Dica número 9. Tenha uma rotina diária simples. Às vezes acreditamos que limpar a casa requer um dia inteiro de trabalho, ou que devemos esperar até que a bagunça fique insustentável para começar a arrumar. Mas, se você pensar bem, a chave não está em dedicar horas de uma só vez, e sim em integrar pequenas rotinas diárias que mantêm a ordem sem que você perceba. É aí que entra a importância de ter uma rotina simples, mas constante. Imagine o seguinte: todas as manhãs, ao se levantar, você gasta apenas alguns minutos para arrumar a cama. Isso não só dá um toque imediato de organização ao seu quarto, mas também cria uma sensação de conquista. À noite, quando você já está cansada, entrar no quarto e ver a cama feita traz uma sensação de calma. É um pequeno esforço que traz uma grande recompensa. O mesmo acontece com a louça. Depois de cada refeição, em vez de deixar a pilha se acumular na pia, lave os pratos imediatamente. Não é necessário fazer uma limpeza profunda toda vez, apenas o suficiente para que a cozinha pareça limpa e organizada. Se você não tiver tempo para lavar tudo na hora, pelo menos coloque os pratos sujos na lava-louças ou os organize de forma que não fiquem espalhados, evitando que se torne uma tarefa cansativa mais tarde.
Recolher ao longo do dia também faz uma grande diferença. Muitas vezes, o caos se instala quando deixamos a bagunça se acumular. No final do dia, dedicar 10 minutos para colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar pode mudar completamente a aparência da sua casa. Guarde os brinquedos, pendure os casacos que ficaram na cadeira, coloque as coisas no lugar antes de dormir. Você não precisa limpar toda a casa todos os dias. Não se cobre perfeição, apenas um pequeno esforço constante. Você pode escolher uma ou duas tarefas simples para fazer parte da sua rotina diária. Em vez de pensar que está limpando, verá que está apenas mantendo um espaço habitável e organizado. Com uma rotina diária, a bagunça não tem chance de se acumular. As pequenas tarefas que você faz todos os dias evitam que você chegue ao ponto em que o caos se torna insustentável e você precise de um dia inteiro para colocar tudo em ordem. Lembre-se, não se trata de limpar tudo diariamente, mas de fazer da organização um hábito. Cada dia que você segue sua rotina, tudo se torna mais fácil. É como uma bola de neve. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo se torna cada vez mais automático e menos estressante. No final, sua rotina diária economizará tempo e reduzirá o estresse, porque você estará prevenindo a bagunça antes que ela se acumule. É uma forma de cuidar da sua casa, do seu espaço, e acima de tudo, de você mesma. Dica número 10. Aprenda a desapegar. Nesta jornada de manter uma casa organizada e limpa, há algo crucial que precisamos entender. Você não precisa ser perfeita. Vivemos em um mundo onde as redes sociais e as revistas de decoração nos bombardeiam com imagens de casas impecáveis. Mas a verdade é que essas casas não são a realidade do dia a dia. E está tudo bem. Ninguém tem uma casa perfeita, e a sua não precisa ser perfeita. A chave não está em seguir um padrão inalcançável de perfeição, mas em aprender a desapegar. Às vezes, ficamos presas na ideia de que tudo deve estar em seu lugar o tempo todo. Nos preocupamos com as manchas no sofá, as pegadas das crianças nas paredes, o pó que se acumula nos cantos. Nos obcecamos tanto com a ordem e a limpeza que nos esquecemos do que realmente importa: que nossa casa seja um refúgio. Um lugar onde nos sentimos confortáveis, tranquilas e felizes. O importante não é que cada canto da sua casa esteja perfeitamente limpo ou que cada objeto esteja milimetricamente no lugar. O importante é que sua casa seja funcional, que permita que você se mova com facilidade, que seja um espaço onde sua família possa relaxar e aproveitar sem estar constantemente preocupada se algo está fora do lugar. É preciso abandonar a ideia de que tudo precisa estar perfeito para parecer bonito. Por que não tornar sua casa mais real? Se há brinquedos no chão, se há alguns pratos sujos na pia, se há poeira no móvel porque você não conseguiu limpar de manhã, está tudo bem. O que importa é que sua casa seja um lugar onde você possa desfrutar, e não um lugar onde você se sinta culpada por cada pequena imperfeição. Sua casa não é um cenário de revista, é o lugar onde você vive, respira, cresce, aprende e compartilha momentos com sua família. Se você se preocupa demais com a perfeição, tudo o que conseguirá será criar mais pressão e estresse para si mesma. A limpeza não precisa ser um fardo, e a organização não precisa ser algo que você vê como um ideal inalcançável. O que realmente importa é o que faz você se sentir bem e o que permite que você aproveite sua casa. Então, aprenda a desapegar. Se algo não está exatamente como você gostaria, respire fundo e lembre-se de que o mais importante é a qualidade de vida que você tem nesse espaço. Pequenas imperfeições não diminuem a beleza nem a funcionalidade da sua casa. Elas apenas mostram que você está vivendo e aproveitando cada dia. Em vez de tentar manter tudo perfeito o tempo todo, permita que sua casa seja um espaço confortável e flexível, onde os momentos importantes sejam o que realmente contam. Lembre-se de que sua casa é um reflexo de você, mas não no sentido de que precisa estar impecável, e sim no sentido de que deve ser um lugar que a faça sentir-se tranquila, acolhida e feliz. O resto, os detalhes e as pequenas imperfeições, fazem parte da vida real. Não se pressione para que sua casa seja um espaço sem falhas, mas sim para que seja um lugar onde você possa descansar das exigências diárias e desfrutar dos pequenos momentos com quem você ama. A perfeição é um mito, mas um lar cheio de amor, compreensão e relaxamento, isso sim é real. Lembre-se de que manter sua casa limpa e organizada não precisa ser um fardo pesado que você carrega todos os dias. Não precisa parecer uma tarefa interminável que só traz cansaço. O que realmente importa é que a organização seja uma ferramenta para facilitar sua vida, e não uma fonte de estresse.
Cada uma dessas dicas foi pensada para ajudar você a economizar tempo, reduzir o caos e, o mais importante, criar um espaço onde você possa se sentir tranquila, relaxada e feliz. Se você conseguir incorporar pelo menos algumas dessas dicas no seu dia a dia, perceberá como, pouco a pouco, sua casa não só se tornará um lugar mais organizado, mas também um refúgio onde você pode relaxar e aproveitar os momentos com sua família, sem que a bagunça tome conta da sua vida. Pense em tudo o que você pode alcançar com pequenas ações, de forma constante e sem pressão. E, acima de tudo, lembre-se de que não se trata de alcançar uma perfeição impossível. Trata-se de encontrar um equilíbrio, de fazer com que sua casa seja um lugar que apoie você, que permita que você descanse e que lhe dê a paz mental que tanto precisa. Agora, quero saber, qual dessas dicas você mais gostou? Alguma foi especialmente útil para você? Adoraria ler seus comentários e saber o que você pensa. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência, deixe seu comentário aqui abaixo. Prometo ler e responder. Nos vemos no próximo vídeo com mais dicas práticas para facilitar sua vida. Até lá, continue cuidando de si mesma e do seu lar.